O Pentágono informou dos Estados Unidos, né, que as Forças Armadas norte-americanas vão enviar caças e navios de guerra ao Oriente Médio. E, claro, a preocupação é em relação a uma escalada do conflito regional. Vamos conversar sobre muita coisa, eu comentei, né? Eu disse para vocês, muita coisa acontecendo, seja aqui no nosso país, seja internacionalmente. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso com o Fernando Horta, sempre dando esse pontapé inicial nas análises aqui no Bom para Todos, começo de semana. Tudo bom, Fernando? Como você tá? Tudo bem, como vamos? Tudo tranquilo comigo, Thalita. Aqui em Brasília, um friozinho olha, não é comum, mas estamos aguardando a tão famosa já chuva de setembro, né, que vem para trazer um pouquinho de vida aí para a capital. Enquanto isso, a gente vai comemorando uma Olimpíada com medalhas brasileiras, mas que a gente tem que conversar, né, Thalita? A Olimpíada vem mostrando que talvez a Europa esteja mais doente do que a gente estava pensando. Por quê? Em relação às Olimpíadas, você acha que a gente tem que conversar? Nós estamos tendo muitas denúncias nas Olimpíadas de racismo. Muitos atletas, inclusive atletas medalhistas, atletas chineses medalhistas, saem das provas alegando que seus concorrentes, especialmente americanos, europeus, australianos, tratam-nos de forma diferente, né? Nós estamos vendo a construção de uma narrativa de uma Europa, de um mundo que aceita o diferente, de um mundo plural. A França começou a abertura assim. A Simone Biles tem toda uma agência, né, de comunicação em volta dela, tentando mostrar o quanto ela é super bem relacionada com os outros, mas na realidade a quantidade de denúncias de racismo, de preconceito, de violência, pequenas e microviolências, está sendo bastante mais alta do que nos outros episódios da Olimpíada. E agora, com essa situação que tomou o Reino Unido, a gente começa a perceber que as raízes dessa estrutura de extrema-direita que nós estamos vendo aparecer nas urnas, elas estão muito mais profundas do que se imaginava. Então acho que a gente vai precisar discutir racismo e Olimpíadas, mesmo que a França esteja conseguindo, vamos dizer assim, maquiar um pouco esses resultados e tentar dizer que é uma Olimpíada da diversidade. Eu acho que ela tem sido cada vez mais uma Olimpíada para a gente desmascarar tudo aquilo que se imaginava sobre a Europa, né, que era um continente na vanguarda da civilização, um continente que tinha avançado em determinadas questões para além do restante do mundo, e o que nós estamos vendo é que talvez não seja bem assim. Infelizmente, né? Pois é, a gente tem assistido uma Europa retrógrada. É isso. Acho que a gente precisa dedicar um capítulo a essa análise, sim. Vamos fazer isso vamos esperar essa Olimpíada acabar, inclusive para a gente fazer um balanço geral e poder falar melhor. Eu pensei que você ia comentar sobre as denúncias em relação à arbitragem também. Tem vindo muita denúncia em relação aos árbitros de várias modalidades agora da Olimpíada. Mas é contingência, né? É uma consequência do que a gente estava falando aqui. Quer dizer, as arbitragens também são seres humanos que são transpassados por esses pensamentos de que determinados locais no mundo são inferiores e, portanto, né, um árbitro às vezes fica chocado quando você vê uma argelina ganhar de uma italiana, entendeu? Quando você vê a primeira medalha de um país africano para uma mulher negra na ginástica olímpica, então os árbitros se chocam com isso, ficam preocupados quando você tem um latino-americano ou um africano ganhando no judô, de um francês. Então, obviamente que as pessoas são movidas por isso, nos leva a imaginar também aquilo que todo mundo na área de humanas sabe: as pessoas não são neutras, elas são transpassadas pelos pensamentos do seu tempo. E a Europa, me parece, está muito mais doente do que eles querem reconhecer. Perfeito. Vamos falar mais sobre isso, sim, mas deixa eu trazer algumas outras notícias, então. Desse final de semana, do dia de hoje, você acompanhou com a gente essa fala de Lula, inclusive no começo, ali em Santiago, no Chile, né? Você viu também uma sinalização em relação, uma mensagem talvez subliminar em relação à eleição na Venezuela? Porque ele falou bastante sobre lidar com o diferente, a unificação e o quanto é importante chegar a consensos. E me pareceu que seria talvez uma mensagem em relação à eleição venezuelana. Você viu isso também? Eu acho que não é nem subliminar, Thalita. Eu acho que é muito direto e muito aberto, né? O presidente Lula percebe
como um estadista de classe superior que sempre foi, e ainda mais agora um líder com a experiência que tem, de que o problema da Venezuela não vai ser solucionado na base da martelada. Não adianta nada, nem Estados Unidos, nem o Maduro chegarem lá e disserem, olha, acabou, sou eu que mando e ponto final. É preciso um processo de repactuação política na Venezuela. E o presidente Lula percebeu que não é só na Venezuela, é preciso um processo de repactuação política em toda a América Latina. Então, em vez de tratar esse problema com, né, uma visita tópica aqui ou acolá, me parece que o presidente Lula lança o Brasil nessa condição, enfim, aceita de que o Brasil é, em grande medida, o fiel da balança de toda a América Latina, ou seja, o Brasil expande as suas posições, o Brasil estabelece que os moldes democráticos da América Latina é aquilo que nós estamos fazendo aqui, mesmo com todos os erros da nossa política nos últimos anos, mesmo com os absurdos que se sucederam depois de 2013, mesmo com um governo entre 2018 e 2022 claramente de corte fascista, o Brasil sobreviveu a tudo isso, né? E sobreviveu a tudo isso mostrando que as instituições podem se fortalecer. Essa foi a mensagem do presidente Lula desde o momento em que ele foi preso de forma ilegal por Sérgio Moro até o momento em que ele vence a eleição de Jair Bolsonaro. Então o presidente resolve dizer, bom, esse é o meu legado, essa é a forma como eu mostrei que é possível uma sociedade do tamanho da brasileira agir, não tem por que a gente não lançar isso como base também de um processo maior na América Latina. E ele vai especialmente ao Boric, o primeiro, que foi mais, vamos dizer assim, mais estridente nas suas manifestações contra a eleição na Venezuela, né? E algumas pessoas de esquerda, inclusive, ficaram estupefatas com isso, porque se imaginava que, né, esse tiro não viria de um país de esquerda, mas é lá que o presidente Lula vai, não desautoriza Boric, perceba, isso foi muito importante, ao contrário do que muita gente queria, o presidente Lula não iniciou um processo de ataque nem agressão ao Chile, muito pelo contrário, fortalece o Chile, traz o Chile para a discussão e avisa, precisamos ter mais cuidado e calma com os processos eleitorais na América Latina de agora em diante. Sabe por quê, Thalita? Porque, infelizmente, como todas as coisas na vida, elas estão caminhando por um processo de tecnologização. As nossas coisas todas estão sendo mediadas por tecnologias e a gente quer queira, quer não, essas tecnologias interferem na nossa soberania. Antigamente, quando a gente fazia a votação em papelzinho, a tecnologia era toda nossa, quem imprimia o papelzinho era a gente, as canetas era a gente, inclusive as brigas no escrutínio, né, os mesários comendo voto, a gente conhece isso, a gente participou disso, mas hoje não. Hoje existe uma certa mágica, e eu estou usando mágica aqui entre aspas, porque é isso que eu quero denotar para as pessoas, existe um conhecimento ali técnico, científico, de tecnologia, que quer parecer neutro, que quer poder dar a última palavra sobre as coisas, e que agora está ingerindo abertamente na soberania da Venezuela. E a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, e o presidente está fazendo esse papel que eu acho essencial como o estadista que ele é. No entanto, tem sido alvo de críticas da grande mídia, continua sendo alvo, né? Sabe que agora há pouco eu vi uma postagem do Emmanuel Macron, presidente francês, falando sobre a eleição venezuelana. Vou ler aqui para vocês, acho que a gente não conseguiu ainda pegar a imagem. Ele diz assim, olha, com o presidente Lula, apoiamos o anseio do povo venezuelano por uma eleição transparente. Essa demanda está no cerne de qualquer democracia. Acompanhando o que Lula tem feito, né, tentando mediar de alguma forma essa situação, sem condenar o que foi o resultado da eleição e tomar parte aí em um dos lados desse processo eleitoral. No entanto, a grande mídia continua cobrando esse posicionamento de Lula. Tá aí, olha, na tela essa postagem. Emmanuel Macron fez agora há pouquinho. Continua cobrando de Lula. Hoje eu ouvia mais cedo uma análise, um analista dizendo que ao não condenar a proclamação de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, Lula estaria a favor de Nicolás Maduro. E ele só perderia com isso. Então há uma constante cobrança, mesmo quando o Brasil e o presidente Lula assumem essa postura importantíssima de mediação na região, não, Horta? Na realidade, infelizmente, uma parte da mídia não está calculando geopoliticamente as coisas corretas. Então acha que Lula
é a única salvação de Maduro, né? Então, essa é a leitura que eles fazem, que Maduro está caindo, que é insustentável o regime e que o único que teria condições de fazer o regime de alguma maneira seguir seria Luiz Inácio Lula da Silva. Então eles forçam esse ataque sobre o presidente. Não há nada mais errado do que essa análise. Primeiro porque o regime venezuelano se sustenta por si só, né? Quer você queira, quer se goste, quer não se goste, nós temos uma força política que está no poder, que tem entre 40% e 52% dos votos, 40% na pior das hipóteses, 52% dos votos, os dados dados pelo próprio CNE para a vitória da última eleição. E essa não é uma força política que você possa simplesmente deslocar do tabuleiro e dizer, não, vocês não participam mais. Não existe isso, ainda mais quando essa força política está dentro no exercício do poder e tem poder constitucional até janeiro desse ano. Então, ninguém vai resolver a questão da Venezuela na marretada, mesmo que é o sonho de todo conservador liberal brasileiro, que os norte-americanos mandem tropas, não vai se conseguir fazer isso, até porque China e Rússia já avisaram que reconhecem, e isso vai se tornar uma questão geopolítica, e quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais faíscas de guerra estiverem acontecendo pelo mundo inteiro, menor vai ser a vontade norte-americana de fazer toda essa construção, né? Então, imaginar que o presidente Lula é quem dá fôlego à Venezuela é um erro. A Venezuela tem fôlego por ela mesma. Agora, o presidente Lula pode sim, a partir desses limões, construir uma limonada, ou seja, reorganizar a fragilidade, a frágil, ou o frágil processo de organização da América Latina, que parecia ter se fragmentado com as manifestações do Maduro, a resposta do próprio Boric, né? E o presidente tem condições de reorganizar isso, e é óbvio que essa reorganização não interessa aos norte-americanos, como não interessa à elite brasileira em alguma medida. E aí tentam fazer já, desde agora, colar no presidente Lula a pecha de autoritário por tabela, né? Já que você apoia um ditador, entre aspas, como eles chamam Maduro, então você também é autoritário. Mas eu acho que o presidente Lula vai dar banho em todo mundo nisso aí, porque eu tenho a impressão que nada mais cola no presidente Lula. Você já notou, Thalita? Ele está num nível tão superior em termos de posição política, de tomadas de decisão, que não adianta, você pode dizer o que quiser dele, que não vai colar. Eu concordo. Em relação, só para fechar, eleição na Venezuela, eu li um relato de um repórter que está lá em Caracas e diz que essa semana começou com muito pacífica ali na capital, né? Então, assim, não há mais nenhum tipo de tumulto, de manifestação pró ou contra Nicolás Maduro, e a normalidade volta às ruas, então, não só da capital, mas da Venezuela no geral. Então, parece que, assim, se abafou um pouquinho as críticas e essa discussão que se fazia em torno da proclamação de Nicolás Maduro. Agora, o que a gente pode esperar, Fernando? Há algo mais a aparecer ou vamos ficar desse jeito e o assunto vai acabar morrendo? Eu tenho defendido, Thalita, que a Venezuela sofre o primeiro ataque na história de desestabilização informacional, né? A gente que estuda essas questões hoje sabe que isso é o que tem de mais, vamos dizer assim, mais avançado nas teorias sobre transformações digitais e comunicação, né? Antigamente a gente falava que era um ataque cibernético contra as comunicações, os bancos de dados. Depois a gente começou a falar em ataque de fake news, que eram coisas que mudavam, né, a posição das pessoas. Nós vimos isso no Brexit, com a Cambridge Analytica. A Venezuela está sendo palco pela primeira vez na história de um ataque de desestabilização informacional. O que se fez na Venezuela em 72 horas, eu vi acontecer nos Estados Unidos em 15 anos. Quer dizer, você pegar alguma coisa que é compreendido, consenso por todo mundo, e transformar em algo completamente contrário em 72 horas é algo muito difícil. Do que eu estou falando? Eu estou falando que quando sai o resultado das eleições da Venezuela, o CNE, que é um poder, Conselho Nacional Eleitoral na Venezuela, que é um poder na Venezuela, não é como aqui o TSE, né? Não, lá a Venezuela tem 5 poderes: legislativo, executivo, judiciário, o poder eleitoral e o poder popular, como ele diz. E, portanto, quando sai o resultado do CNE, naquele momento todo mundo tinha como objetivo, como sentido, como preferência, como relação de conhecimento que o CNE era a estrutura legítima para falar sobre eleição. 72 horas depois, as pessoas estavam indo num site
construído pela Corina Machado na oposição, para buscar informações sobre a eleição. Você tem noção do que significa isso, Thalita? Significa que houve uma alteração sensível em 72 horas, por parte, inclusive, de parte da população venezuela e também no Brasil, inclusive da esquerda brasileira, de entender que uma série de informações colocadas num site que não tem cara, que não se sabe quem fez, que não se sabe, que aquilo é legítimo o suficiente para se discutir a soberania de um país. Isso é muita coisa. A gente está tratando como pouco, mas isso é muita coisa, Thalita. Você imagina que em 2026 Jair Bolsonaro lance a mesma perspectiva e coloque um site paralelo em que as pessoas tirem fotos e mandem para lá e que ele vai fazer a contagem. Aliás, o Exército Brasileiro tentou fazer isso. E você lembra que houve uma decisão do Alexandre de Moraes dizendo que o Exército não ia fazer contagem paralela de jeito nenhum. Não existia isso, né? Agora, na Venezuela se conseguiu. E se conseguiu como? Através da ação de universidades. Nós temos universidades americanas lançando, abre aspas, estudos científicos com uma acuidade, com um cuidado muito abaixo do que a gente realmente entende que deveria existir para a ciência. Nós temos participação da imprensa brasileira, de parte da esquerda brasileira, todos caindo nessa armadilha. E aí eu digo, Thalita, não me interessa se você gosta ou deixa de gostar do Maduro, acha que ele fez certo ou errado, eu mesmo acho que ele errou em diversos pontos, mas o que se trata aqui é de discutir a soberania de um país. Quais são os dados que devem contar para que nós tomemos uma decisão? São os dados que estão no site, que você não sabe quem construiu, nem que tipo de coisa que é lá, ou é um poder institucionalizado num país. É disso que se trata, e é por isso que o presidente Lula está andando na Europa, na América Latina, até para medir um pouco essa temperatura, né? Será que tanto mais gente caiu nessa loucura? Perfeito. Fechamos esse capítulo. Eu queria falar brevemente com você sobre o Oriente Médio, porque é isso, a gente tem um alerta da Embaixada Brasileira no Líbano para que brasileiros deixem o país, já que é isso, há uma possibilidade real de expansão desse conflito a partir de um ataque do Irã a Israel, ou de Israel ao Irã, ou do envolvimento dessas partes numa guerra ali na região, né? A gente está diante de algo que pode vir a ser o início de uma nova guerra mundial, ou é um pouco mensageiro do apocalipse prever algo como isso? A situação está ficando muito complicada, viu, Thalita? Nas últimas 72 horas surgiram inúmeras informações de tropas de países muçulmanos que estariam sendo movidas de um lugar para o outro. Os países negam, mas há filmagens, há uma série de condições de provas que hoje nós temos como fazer. Ao mesmo tempo, em todos os enterros dos mártires, que é assim que os iranianos chamam todos aqueles que perecem na guerra contra Israel, né, nos enterros dos mártires iranianos, nenhum dos chefes da guarda iraniana esteve presente, o que demonstra claramente que eles estão se organizando para alguma outra situação. Já é a terceira ou quarta manifestação de altas autoridades do Irã dizendo que não vai ficar impune aquilo que Israel fez. E ontem à noite e hoje pela manhã, a embaixada chinesa declarou que pediu que os seus cidadãos saiam de vários países no Oriente Médio, incluindo o Líbano, né? Ou seja, diversos países estão se preparando para esse confronto, que obviamente a gente não sabe se vai ser hoje, amanhã, depois, mas que vai ficar todo mundo nesse processo de alerta. O fato é que Netanyahu está indo longe demais na tentativa de se manter no poder. Netanyahu só se mantém no poder se ele continuar a guerra. E se ele continuar a guerra, ele precisa de uma população a que trucidar e precisa, obviamente, de um padrinho no sistema internacional que lhe permita fazer isso. Quando ele sentiu que Kamala Harris podia lhe tirar esse tapete, ele correu aos Estados Unidos para demonstrar força. Como ele percebeu que não funcionou, porque nem Trump nem Kamala Harris abraçaram o absurdo que ele está fazendo lá, ele resolveu dobrar a aposta e fazer o ataque contra alvos iranianos e jogar a região toda numa enorme guerra fratricida, que eu tenho a impressão que os únicos prejudicados são os cidadãos israelenses nesse processo. Então, infelizmente, eu acho que a partir desse momento, a única forma de parar isso é que o Irã aceite mais uma vez, mais um alvo seu dentro do seu território sendo morto. A gente vai lembrar que isso vem desde o Soleimani lá atrás, o general iraniano que foi morto por um drone norte-americano, e desde lá o Irã não reagiu de forma nenhuma, mas está chegando a um limite, Thalita. O Irã não pode continuar tendo a sua soberania atacada todos os dias, a todos os momentos, a partir do momento em que, se
ele fizer isso, ele também passa a ser visto pela própria população interna como não garantidor da sua segurança, e aí grupos terroristas podem assumir esse papel. Então, a situação é um barril de pólvora que vai estourar a qualquer momento, tanto é que os países estão dizendo que os seus cidadãos precisam sair de lá o mais rápido possível. É isso. Em relação ao cenário nacional, quer comentar alguma coisa? Destaques da semana, nacional e internacional? Saiu uma pesquisa recente, Thalita, mostrando que o presidente Lula tem 30 e poucos por cento de aprovação, 30 e poucos por cento acham que o governo está mais ou menos e 30 e poucos por cento de reprovação, o que foi comemorado pelo governo. Porque se há uma faixa intermediária, significa que a polarização que a oposição tanto quer fazer no Brasil parece que foi pelo menos travada e que há a possibilidade de nós iniciarmos uma busca, ou seja, um retorno dessa faixa central para que fortaleça ainda mais a posição do governo, obviamente, para as eleições de 24 e para as eleições de 26. Foi comemorada para o governo já de forma imediata, porque se você tivesse, como estávamos antes, né, 50% ou quase isso, 40 e poucos por cento, 50 e poucos por cento na aprovação e reprovação, porque nós vimos isso nos últimos meses, né, muito pouco a gente conseguiria ganhar com campanha política, as coisas estavam polarizadas e travadas, como nos Estados Unidos. Veja que nos Estados Unidos saiu Joe Biden e a Kamala Harris assumiu o mesmo percentual, não mudou absolutamente nada, porque em realidade, Thalita, se Thalita fosse candidata pelos democratas nos Estados Unidos contra Donald Trump, teria 44% dos votos, porque ninguém suporta o Donald Trump. Então, foi comemorado isso aqui no Brasil, que nós estamos reconstruindo um certo centro. Essa sempre foi a ideia do presidente Lula. O presidente Lula quer reconstruir, quer voltar a dar força a esse centro. Não que eu acho que isso é correto, mas essa vitória pequena, nesse momento, parece entusiasmar os estrategistas políticos do governo, e vamos ver se eles conseguem manter isso por 2 anos. É isso, então. Fernando Horta, muito obrigada, sempre bom começar a semana aqui com você, viu? É bom te ouvir. Tenha uma ótima semana por aí, que seja uma semana calma. Você falou que se Thalita Galli fosse candidata democrata nos Estados Unidos, levava mesmo que Kamala. Vou me candidatar lá e resolver essas questões mundiais. Estados Unidos tem dedo nisso tudo. Tem meu voto, Thalita. Você, para presidente dos Estados Unidos, tinha meu voto imediato, né? Acho que nós estaríamos ganhando nisso. Agora, eu duvido que você não fosse sofrer muito, porque a Kamala Harris já está sofrendo, né? O Donald Trump a todo momento lembra que ela é uma mulher e negra e chega a dizer nas suas manifestações, né, que os Estados Unidos não terão uma mulher negra na presidência, quer dizer, chamando estruturalmente ao racismo e ao machismo. Infelizmente, essa eleição talvez mostre para o mundo também, como a Olimpíada está mostrando para a gente, que os Estados Unidos não são tão bonitos assim como uma parte do brasileiro imagina, né? Vamos acompanhar esse processo, a gente está acompanhando de bem perto. Beijo grande para você. Boa semana, Fernando. Até. Obrigado, Thalita. Beijo para todo mundo. Até.